E galera, o Flamengo tem deixado escapar algumas vitórias aí, tomando alguns gols bobos aí, principalmente no segundo tempo, galera. Com falhas da zaga e também com a acomodação de alguns jogadores. E eu vou trazer para vocês hoje o Mauro César Pereira falando sobre o empate entre Flamengo e Fluminense. Empate onde o Flamengo jogou no primeiro tempo dominando o Fluminense, já no segundo tempo não teve a mesma força e o Fluminense foi melhor do que o nosso Flamengo. Daí chegando ao empate, né? E o jogo terminou 1-1. E o Mauro César vai fazer aqui as suas críticas, principalmente a alguns jogadores e também ao Gabigol, galera. Mauro César não poupa ninguém nas críticas feitas aos jogadores do Flamengo. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e também ativar o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera, aqui no canal Coração Rubro Negro. E vamos ao vídeo de hoje. Créditos aí pro canal da Jovem Pan Esportes, galera. Tá incomodando a mim, eu sei, o Flamengo não é convincente. Mas esse tanto de gol ridículo, gol de pelada, Mauro César Pereira. Eu não vou reduzir o jogo a um gol, a um lance, né? O gol tem falhas de vários jogadores. Para mim, a primeira falha é do Felipe Luiz. Ele nem salta com o Arias. O Arias é um jogador que não é alto, ele consegue cruzar de cabeça porque o Felipe Luiz nem sai do chão. Pode reparar o lance novamente, aí a gente vai ver daqui a pouquinho, esses são os lances do primeiro tempo. Agora eu acho que... Aí depois tem erro do Fabrício Bruno, especialmente do Mateuzinho, que deixa o Ione Gonzalez desgarrar, e o Rossi também, que hesitou ali, né? Acho que ele viu o momento de hesitação do zagueiro lateral, e também acabou hesitando. Agora o Flamengo teve muito volume no primeiro tempo, marcou muito forte o Fluminense no seu campo, o Fluminense ficou bem desconfortável, criou situações. Cadê o Pedro, hein, nessa jogada? Olha o Pedro onde que está. Tinha que estar na pequena área, né? Acompanhando a jogada, mas estava lá na meia-lua. Mas teve várias situações de perigo, o Flamengo criou. Aí o Gerson, olha, por que não encheu o pé nessa bola? Se enche o pé, provavelmente teria feito o gol. Tentou colocar, né? O gol também, o Nino foi... Não pode tomar um drible desse, né, Nino? A Arrascaeta deixou ele no chão, né? Zagueiro de seleção, não pode, ó. Foi muito seco na bola, ficou deitado. Aí você vê que a estratégia do Flamengo era o quê? Pressionar o Fluminense no primeiro tempo no seu campo, tirar o Fluminense de uma zona de conforto. Como o Flamengo fez com o Vitor Pereira, inclusive, lá no Campeonato Carioca. Jogou exatamente assim, 2 vezes. Uma ganhou, outra perdeu. Não a final, 4-1, estou falando do primeiro jogo. E no segundo tempo, o Fluminense faz as mudanças habituais, o André vai para a zaga, aquela coisa toda. Aí você vê, olha, cadê o Felipe Luiz? Nem salta na bola. Ele nem salta na bola. O Arias pula. O gol é esse ângulo é melhor, ó. A bola, ó, ele está dando condição, ó. Ele nem vai na bola. Ele nem pula na bola. Aí o Mateuzinho desgarra, se o Mateuzinho acompanha o Gonzalez, ele não consegue finalizar. Mas ele parou na jogada. O Fabrício Bruno também errou lá, deixa que eu deixo, e o Rossi ficou no meio do caminho. Todos falharam. E aí tem uma coisa, né, Mauro? Já até meio sem querer, né? Porque ele tentou fazer uma coisa... Nem viu que a bola bateu nele. Já te passando a palavra de novo, porque tem... É o que eu falo. Tem uma babação da torcida do Flamengo em cima do Felipe Luiz, pelo seguinte... Olha o Fabrício Bruno. Porque sempre tem um lance do Felipe Luiz bonito no jogo, ele é um cara que realmente joga bem, ele passa a bola, ele dá dinamismo, ele é um cara inteligente, mas não dá para um lateral se sustentar disso. É Thiago, o que o Fluminense fez. Vamos lá, vamos resumir a questão. Ele erra muito Felipe Luiz não defensivamente. tem mais condições de jogar futebol em alto nível. Acabou, tem 38 Ele anos, erra acabou. A muito carreira dele já acabou. Então, assim, ele é um cara inteligente, mas ele não teve essa autocrítica. Então ele se expõe, ele faz um bom jogo, aí quando ele vai, por exemplo, bom jogo contra o Palmeiras, né? Aí faz um jogo ruim ontem. Segundo tempo, ele não era para ter ficado, errou o Tite. De escalar e insistir. No intervalo podia ter tirado já. Fez um jogo bom com o Grêmio, o seguinte contra o Atlético foi um desastre. Ele não consegue ter sequência. No máximo, consegue fazer um jogo ou outro razoável, bom, é muito pouco. Everton Ribeiro entra, também é pouco acrescenta. Se o Everton Ribeiro não renovar com o Flamengo, ele vai se encaixar em algum outro clube. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer alguns bons jogos. E aí a gente vai chegar aqui, olha só, o Everton Ribeiro como jogou bem, o Flamengo abriu mão dele. Ele não vai entregar o nível que o Flamengo exige. A questão é, o Flamengo, pelo investimento que tem, pelos títulos que ganhou, pelo futebol que apresentou em alguns momentos, especialmente lá nos tempos do JJ, tem um nível de cobrança é alto. Então o jogador, ele não consegue entregar mais. O Everton Ribeiro não entrega mais. Vai fazer 35 anos, não dá mais para ele. Ele pode ser um reserva, tudo bem, mas ele vai participar em fragmentos de jogos, que nem o Diego Ribas fez no final. Vale a pena? Sinceramente, não sei. Eu não renovaria. De nenhum dos dois, obviamente. Rodrigo Caio, mesma coisa. Ótimo zagueiro, mas fisicamente a gente sabe que ele se machuca. Então tem que mudar, inclusive, mentalidade, perder essas... E aí tem que renovar esse Flamengo, mas aí tem um caso mais grave,
pessoal fala muito do Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique ainda tem um certo crédito, que ele fez uma temporada boa, os últimos jogos foram ruins. Ontem também só bola esticada na podre para ele. Não chegou uma em condições dele dominar e botar na frente. Nenhuma. Todas na podre. Agora, eu acho que o caso mais grave é o caso do Gabriel. Ontem ele foi expulso, a meu ver, até de forma rigorosa, injusta, ele não mereceu o cartão. Justo, viu? Mas ele faz a falta e não faz mais nada. Mas aí existem outras questões, Vampeta, que, por exemplo, ele fez a falta, o Nino esganou. Cara, se joga no chão. Cai no chão, faz um drama, finge que fraturou, que arrancou o pescoço. Expulso o Nino. Deixa o cara ser expulso. O Fluminense faz isso direto com o Flamengo. Direto. Chega no final do jogo, o Felipe Melo sempre faz isso. Arruma uma confusão, acaba o jogo. Faltavam 2 minutos e pouquinho. O Flamengo tentava, no último esforço, chegar ao gol, fazer uma pressão final. Aí ele é expulso, esfriou, o jogo acabou ali, não teve mais nada, não aconteceu mais nada. Então, assim, ele foi juvenil, porque ele quer encarar, ele não aceita ser desafiado pelo adversário. Então não tem malícia, não tem malandragem. Se joga no chão, cara. Deixa o jogador adversário ser expulso. Não, ele quis encarar. Aí o árbitro coloca o quê na súmula? Que ele encarou e tal, e por isso foi expulso. Eu acho que é rigoroso. Mas se ele se joga, na hora que o Nino aperta o pescoço, ele põe a mão no pescoço e vai pro chão e começa a rolar, ele expulsou o jogador do Fluminense. Aí, além de ser expulso, o que ele faz? Ele fica reclamando, não vai voltar atrás da arbitragem. Voltou depois do jogo, não vai. O Nino saiu e ele continuou reclamando. Aí ele atrasa ainda mais o reinício do jogo, esfria uma tentativa final de pressão. Ou seja, não é nada inteligente, né? Parece preocupado só com o problema dele, não do time. Cara, eu fui expulso, vou sair rápido aqui, até porque ele tem experiência em expulsão. Vou dar um dado importante para vocês aqui, até coloquei isso no meu canal no YouTube, um vídeo sobre isso. O dado da Opta Sports, que é uma empresa de estatísticas, a maior do mundo, uma das maiores, eles fazem um levantamento, né? Expulsões de 2013 para cá. Então são os últimos 11 campeonatos brasileiros, tá? Últimos 11. Esse em andamento, os 10 anteriores. O Gabriel, o jogador, um dos que mais recebeu cartão vermelho, 7. Os outros todos são zagueiros e volantes. Nenhum atacante. Agora, se você pegar a fase do Flamengo, que é 19 para cá, ele é o cara que mais recebeu cartões. 6 vermelhos. Os segundos colocados têm 4. Ele já era o líder desse ranking com 5 quando tomou o 6º. Ele tem 6 cartões vermelhos em Brasileirão desde 2019. Nenhum jogador do futebol brasileiro levou. De 19 para cá, ninguém. Tantos cartões vermelhos. Esse é um dado assustador, absurdo e ninguém fala nada. Hoje era o dia, não é o Tite que tem que falar que chegou ontem. Eu acho que essa bucha não tem que ser do técnico, ele tem que resolver outras coisas. Tem que ter um dirigente, tinha que ser o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Landim, que é o presidente, o Juan, que é alguém. O Gabriel, porra, de novo, cara. Mas eu não tive culpa. Sim, mas você já tá marcado, meu irmão. Você não percebe que os árbitros te marcam? O Felipe Melo também é marcado. Por quê? Por culpa do Felipe Melo. O Gabriel também é marcado, reclama muito. Não, e aí adora uma treta. Ele fica na encarada. Pra que encarada? Porque ele se jogou no chão. Ele fica na discussão. Ô, Thiago, eu tô falando o seguinte, do cara ter malícia, cara. O cara joga futebol já não é de hoje, pô. Ter malícia. A gente fala muito isso, jogador argentino, uruguaio. Então, mas os caras burros não são. Quando tem uma treta dessa, o cara põe a mão no pescoço, se joga no chão e fala, porra, não fiz nada. O árbitro vai fazer, vou expulsar você porque você foi esganado, você caiu no chão. Mano, encarou. O árbitro de futebol adora fazer uma média, né? Eu agredi o Bruno não fez nada. Eu expulso o Bruno e o Mauro, um de cada lado, pronto. Mas o Mauro que agrediu. Não, mas o Bruno reagiu. Peraí, mas ele não reagiu para ser expulso. Não importa, um para cada lado dá mais clássico. Então o jogador tem que ter um mínimo de inteligência. Ele entra no jogo, não acrescenta nada tecnicamente, não consegue fazer uma jogada, fez uma falta ali, boba inclusive, né, que gerou a confusão. Aí o pior de tudo, ele ia ficar reclamando um tempão. Aí o jogo nunca recomeça. Quando vai voltar, faltavam 2 minutos, o árbitro fez o quê? Deu 1. Deu 1 e acabou. Deu 1 e acabou o jogo. O cara quer se livrar do jogo. Para que ele vai continuar? Então, se for expulso, sai correndo pro vestiário. Depois reclama. Aí vai os Bruno Spindel, depois na coletiva, reclamar de arbitragem. De novo, é patético esse papel. Tem que fazer uma autocrítica do elenco que ele ajudou a formar. E querem renovar o contrato do Gabriel. Aliás, informação que eu tive hoje, inclusive, que a pressão só aumenta lá dentro da diretoria para que ele não renove. E já tem gente achando que vai subir no telhado. E tem que subir no telhado. A renovação do Gabigol. E tem que subir no telhado e ficar nesse telhado até o ano que vem. Renovar com o Gabriel Barbosa hoje é um absurdo. É um escárnio. É uma vergonha. Por que renovar o contrato do jogador que tem um compromisso com o clube até o final do ano que vem? A alegação é, mas alguém pode assinar com ele no meio do ano. Que assine para ele fazer isso aí. Ele não joga futebol há muito tempo, cara. Ninguém pode ficar vivendo do passado, 2019, 2020, 2022, o gol do ano passado. Acabou, cara. Acabou. Ele tem que retomar a carreira dele, fazer uma autocrítica, ser maduro, sabe? Analisar tecnicamente o comportamento,
As prioridades... Forma física. Forma ele física. Não tá na mesma quais forma são, física. quais são as prioridades que eu tenho na minha vida? É o meu trabalho, são outras coisas. Tudo isso ele tem que refletir. A pessoa, tem que ter eu acho também que tem que ter um psicólogo e tudo. Agora, o jogador tem que querer, cara. Tem que querer. Ele quer o quê? Achar que sempre tem razão? Ele acha que essa temporada é satisfatória? Eu acho que esse é o ponto mais importante do jogo de ontem. Empatar com o Fluminense é um resultado natural. Há muito equilíbrio no confronto. Esse ano, o que aconteceu? 7 jogos. 2 vitórias do Fluminense, 2 do Flamengo, 3 empates. Primeiro jogo do ano, 2-1 na Taça Guanabara, Vitor Pereira. Segundo, 2-0 Flamengo, Vitor Pereira. Terceiro, 4-1 Fluminense, Vitor Pereira. Campeão, Fluminense. Diniz em todos os jogos, claro. Aí vem Copa do Brasil e Brasileiro. Copa do Brasil, 0-0, aquele que o Fluminense teve o jogador expulso, o Felipe Melo, segurou 0-0. 2-0, o Flamengo elimina o Fluminense da Copa do Brasil. Até nisso tem equilíbrio. O Fluminense ganha o estadual, o Flamengo elimina o Fluminense na Copa do Brasil. Jogos de peso maior, quero dizer. Aí tem empate no Brasileiro 0-0 e empate 1-1. É um enorme equilíbrio. Então, esse resultado não é o problema. Empatar o jogo, os dois últimos campeões da Libertadores empatarem um jogo, não é o problema, gente. Tomar o gol ridículo que você falou, ok, mas isso é outra questão. Analisando a campanha, o problema é perder para o Santos, na situação que está o Santos da maneira que perdeu, com o Gerson sendo expulso daquela maneira também. Sabendo como são os hábitos brasileiros. Por que põe o braço naquela altura? Cara, usa a cabeça, evita. Não, vai com o bração, toma cartão vermelho, compromete a atuação. A virada contra o Grêmio, 3 gols em 10 minutos. Com o Grêmio sem Soares, com um monte de garoto. O Grêmio estava uma bagunça, tentando. Aquele jogo estava tudo ou nada. Como foi agora? Moleque 19, 17 anos. O Natan, 18, 19 anos, entrou e fez o gol, finalizou sozinho na área. Aí o Everton Ribeiro está do lado dele, olhando, assistindo. Quer dizer, uma passividade ali é o modo banana. Não, acho que ontem não foi o modo banana, não. O time morreu mesmo no segundo tempo. O primeiro tempo, o Flamengo amassou o Fluminense. Exato, mas no segundo tempo. E por que o time morreu? Porque o time não tem preparo físico. Por que não tem? Porque é uma bagunça. São 6 preparadores físicos em pouco mais de um ano. Eu falei isso aqui essa semana. Se você troca toda hora... O preparador da conta? Thiago, eu imagino o seguinte, eu acho que o Vamp pode falar com mais propriedade sobre isso. Eu acho que a preparação física de um elenco, cada jogador tem um organismo, tem uma maneira de reagir. Você tem uma equipe preparando durante um longo prazo, você conhece as características dos jogadores, você vai dar uma atenção específica a quem merece, a quem precisa. Agora, cada um de um jeito. O cara mal conhece... Todo mundo que chega acha que tá mal fisicamente. Tá mal. Ontem houve uma situação, perguntaram ao Tite sobre isso. Aí, assim, o Tite, ele daquele jeito dele, ele não criticou criticando, né? Ele, não, é uma questão ética, eu não quero falar sobre isso, prefiro não falar. Ou seja, se eu for falar, eu entendi assim, se eu for falar, vou criticar, prefiro não falar. Ou seja, está criticando. Não teve isso com o Mano Menezes? Está embutida a crítica. Lembra aí o anterior... Com o Mano Menezes, lá do Inter, agora? Sim. Teve, mandou o cara embora. Então, é geral isso. O Sampaoli reclamou da preparação anterior, com o Vitor Pereira. E aí o Mário Martins lá, o ex-preparador... reagiu lá em Portugal e falou também, não... Mário Monteiro. Mário Monteiro, você vê que é Martins não? Mário Monteiro. Mário Monteiro, mas ele lá em Portugal reclamou, aí saíram algumas declarações dele na imprensa. Então você vê que eu acho que nenhum deles tem culpa, porque ninguém consegue fazer um trabalho contínuo. Quando você começa a conhecer o jogador, o Felipe Luiz, o jogador veterano, acho que ele precisa de uma preparação específica. Trabalha com o Fábio Massaredião, que há poucas semanas, cara, vai fazer mágica. O preparador tem que lidar com um elenco de 20, 30 jogadores, gente. Cada um é cada um. Então, assim, não tem... Agora, já o Fluminense é o que? O mesmo técnico, conhece os jogadores, mesma equipe trabalhando, Palmeiras. Auxiliar. O cara sabe todos os detalhes de cada um. Quando o Rony está em uma fase barrado no Palmeiras, entra ontem e faz o gol, o técnico, a comissão, conhece o Rony. O cara confia no técnico, já tem uma relação. O Flamengo não tem isso. E aí o que acontece? Perde o jogo de ontem, aí muitos torcedores, não, nada presta. Não é que nada presta. Agora, algumas coisas realmente têm que ser vistas. Esse caso do Gabriel eu acho muito grave, esse dado do cara ser um atacante, o cara mais vezes expulso, e é justamente o recorte dele no Flamengo, né? Porque ele teve uma expulsão pelo Santos, no Brasileiro, e 6 pelo Flamengo. Então, desde que ele chegou, o cara mais expulso do futebol brasileiro na Série A. Esse dado é assustador, evidencia que é um jogador que precisa mudar o seu comportamento, acho difícil que ele mude e alguém vai ter que resolver isso. Ele ainda quer renovar o contrato? Isso é uma piada, uma brincadeira. Agora, nós já sabíamos que o Fluminense ia jogar sério contra o Flamengo. Era o jogo, era o último jogo. Os próximos, o Fluminense, pouco importa. A briga do Diniz, esporro que ele deu no Keno. Bom, galera, tá aí o Mauro César fez críticas pesadas aí a alguns jogadores, né? Felipe Luiz, Everton Ribeiro e principalmente aí o Gabigol, né? Que não vem jogando bem há muito tempo. Nunca mais ele fez aquela comemoração dele, né? Tradicional lá, porque não marcou mais gol, né, galera? Então, o Gabi realmente numa má fase terrível. Espero que ainda este ano, né, com o término aí da temporada do Brasileiro, ele possa ainda mudar, né, voltar a jogar aquele futebol que nós, a torcida, gostávamos, né?
E também os outros jogadores aí, Everton Ribeiro, sinceramente, ainda tá jogando uma bolinha, mas o Felipe Luiz, cara, eu concordo com o Mauro. Não tá jogando mais nada, sinceramente, não tá jogando mais nada. Joga uma partida legal e outras 10 não joga nada. E o certo é não renovar mais com alguns jogadores, infelizmente, né? A gente sabe que jogo é por rendimento. Se você tá rendendo no jogo, se você tá evoluindo, beleza, renova o contrato, aumenta salário. Mas se tá regredindo, se tá, não tá bem, a gente sabe que também tem o outro lado, né, galera? Que não renova o contrato, que não aumenta o salário, fica no banco, né? Se isso está acontecendo com alguns jogadores do Flamengo daquela era vencedora de 2019, né? Tem que renovar o elenco. Então, galera, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal Coração Rubro Negro, a deixar o seu like no vídeo e também ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal Coração Rubro Negro com notícias do nosso Flamengo, galera. E até nosso próximo vídeo.